Bom dia. Vamos recomeçar as nossas reuniões. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão online também, virtual. Bom dia. E queria comunicar que na próxima quarta-feira, nós teremos o workshop de reprodução humana e estão todos convidados. Vai ser pré-SOGESP e coordenado pelo nosso Pedro Monteleone. E então estão todos convidados. Só a Silvia tem todos os dados, tá bom? E nós estaremos lá, então não teremos reunião nessa quarta-feira próxima. Hoje o tema: trombofilias e infertilidade, quando e como avaliar. Nosso André Malavasi é que vai fazer a apresentação. André, por favor. Bom dia a todos. Bom, inicialmente queria agradecer ao professor Baracá pelo convite. E esse é um assunto muito especial para mim, porque quando nós recebemos no consultório, encaminhado de um colega, uma paciente com infertilidade, que fez um exame genético para trombofilia, descobre uma alteração trombofílica, e a única alteração que ela tem é essa, isso gera muita ansiedade, tanto na paciente como em nós, porque os dados que eu vou mostrar para os senhores mostram que, na maioria das vezes, a investigação da trombofilia não deveria nem ser feita. Então, eu não tenho nenhum conflito com essa apresentação. As trombofilias hereditárias, elas são situações genéticas onde existe uma propensão à formação do coágulo venoso. Ao tromboembolismo arterial em menor intensidade, principalmente ao coágulo venoso, que estabelece a fisiopatologia da famosa tríade de Virchow. Virchow, em 1847, estabeleceu que, para formar o coágulo, são necessários 2 dos 3 fatores: estase, hipercoagulabilidade e lesão endotelial. E a trombofilia, ela age na hipercoagulabilidade. Esses painéis de risco trombofílico, hoje, nós sabemos que são riscos relativos superestimados, porque eles foram avaliados em famílias trombofílicas. Esse é um conceito muito importante, que tem a ver com o que nós vamos mostrar mais à frente, que é a penetração genética daquele defeito trombofílico. Então, quando eu tenho uma mulher trombofílica, que algum parente de primeiro grau teve um fenômeno tromboembólico imotivado, não relacionado a uma causa externa, essa é uma trombofilia de grande relevância. Por outro lado, quando eu tenho um achado incidental de uma trombofilia, uma pessoa que não tem nenhum marcador clínico na família, é uma trombofilia que, na maioria das vezes, não tem nenhuma repercussão clínica. Porque o fato de nós termos uma trombofilia hereditária, na maioria das vezes, não faz com que nós tenhamos trombose. Da mesma forma, a maioria das pessoas com trombose não tem trombofilia hereditária. Claro, na população caucasiana, a trombofilia hereditária mais frequente é o fator 5 de Leiden em heterozigose, que no início das publicações mostrava um risco praticamente 10 vezes maior de ter um fenômeno tromboembólico. Esse defeito foi descoberto na cidade de Leiden, porque o fator 5, ele é o encontro da via extrínseca com a via intrínseca. Quando nós temos estase ou lesão de um vaso, nós ativamos ou a via intrínseca ou a via extrínseca, respectivamente, e ambas vão desencadear no fator 5, que ativa o fator 10, e aí transforma a fibrinogênio em fibrina. E é justamente inibindo o fator 10 que agem a maioria dos anticoagulantes, como a enoxaparina. Então, o fator 5 de Leiden é um fator 5 modificado por uma alteração genética que ele acaba não sendo inativado. Existem outros fatores 5 trombofílicos, fator 5 de Hong Kong, fator 5 de Cambridge. Na verdade, nós falamos das principais trombofilias hereditárias, mas existem catalogadas mais de 15 trombofilias, entretanto, trombofilias muito raras. Já é também bastante conhecido, esse é um painel da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, é bastante conhecido, hoje já é aceito, que as trombofilias hereditárias e as adquiridas,
elas têm um impacto relevante no binômio materno-fetal. Então, as trombofilias hereditárias, fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, que é o fator 2, a deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, deficiência de antitrombina, são trombofilias que aumentam o risco de perda de primeiro trimestre, abortamentos de repetição, perdas de segundo trimestre, perdas de terceiro trimestre, óbito fetal, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta e restrição de crescimento fetal. Só que aqui eu já trago um conceito que é muito importante. As heparinas, que são derivadas, na maior parte das vezes, do sulfato de condroitina, que é uma substância encontrada na mucosa do intestino de todos os animais vertebrados e no pulmão, por isso que toda heparina que nós usamos, ela vem do intestino de porco. O FDA tentou, na década de 80, desenvolver uma heparina suína, uma heparina bovina, porque, por uma questão geoestratégica, hoje o mundo fica na mão do suprimento da China. Quando existe gripe suína, um surto de gripe suína, ou existe aumento do consumo interno, o aporte de heparina suína que nós utilizamos, ele diminui e existe uma falta desse suprimento. A heparina a bovina, ela tem a mesma eficácia em bloquear o fator desativado, entretanto, ela tem uma incidência de sangramento 2 vezes maior que a heparina suína. Recentemente, tem se estudado e já se utiliza na Ásia a heparina ovina, porque, por exemplo, situações onde temos judeus ortodoxos, muçulmanos, algumas situações, a heparina suína, ela não pode ser utilizada, ou é utilizada com algumas concessões muito especiais, mas a heparina ovina, ela tem uma grande vantagem em relação à heparina suína. Ela é tão eficaz em reduzir o risco de recidiva tromboembólica, e ela tem o mesmo risco de sangramento, que é em torno de 2%. A gente está falando de eficácia das heparinas, quando eu heparinizo um paciente com risco de fenômeno tromboembólico, quer seja na profilaxia perioperatória, quer seja uma gestante com trombofilia, a eficácia, ou seja, a chance de eu não ter um trombo, ela é de 80%. Portanto, nós evitamos uma morte em cada 5 pacientes com risco de ter uma repercussão letal pela embolia pulmonar. Os anticoagulantes orais diretos, agora que recentemente ganharam muito destaque, desde 2010, começaram com a dabigatrana, a rivaroxabana, que é o xarelto, a pixabana, Eliquis, a edoxabana, que é a lixiana, eles têm a mesma eficácia, 90%, 80%. E o risco de sangramento também é similar, em torno de 2%. Então, são essas duas variáveis que quem mexe com coagulação está sempre pensando. Qual é a eficácia de eu evitar um novo trombo, ou prevenir um trombo, e o risco de sangrar. Porque esses dois pratos de balança, quando eu tenho um risco de trombose maior que o de sangramento, eu anticoagulo. Caso contrário, eu uso apenas profilaxia mecânica. Então, a heparina ovina, ela é muito interessante porque ela tira a dependência da produção chinesa, e a China tem um problema muito sério, porque as heparinas de melhor qualidade vão para os Estados Unidos. As heparinas de segunda qualidade vão para a Europa. A terceira qualidade vai para a América Central, Caribe. Quarta qualidade vão para os outros países como o Brasil. Então, aqui, quando a gente faz pesquisa de DNA e heparina não fracionada, o famoso liquemine, você encontra DNA não só de porco, mas de pato, de sapo, de tudo quanto é animal misturado, porque os chineses pegam as ossos intestinais, trituram. Então, eventualmente, existem contaminações, e na década no início dos anos 2000, aconteceram 191 mortes por contaminação dessas heparinas. É por isso que a heparina não fracionada, eu preciso fazer o controle com coagulograma, com TTPA, porque existe uma heterogeneidade muito grande das apresentações. Já as heparinas de baixo peso molecular, que eu pego a não fracionada e clivo ela, faço uma clivagem enzimática, então a dalteparina, que existia aqui da Pfizer, não temos mais, ela tem... A heparina não fracionada tem 20 mil kilodaltons, a dalteparina 6 mil, a enoxaparina 4.500 kilodaltons. Então, são pedaços menores da heparina não fracionada que vão agir no sítio ativo para bloquear o fator 10 ativado, com muito mais seletividade e menos imunogenicidade. Então, o principal efeito colateral do uso de heparina é sangramento. Mas um efeito colateral muito grave é a imunogenicidade, que faz com que o indivíduo crie anticorpos
contra essa heparina, que fazem reação cruzada com as plaquetas, e existe um nome para esta ocorrência que chama-se trombocitopenia induzida pela heparina. E a trombocitopenia induzida pela heparina é uma situação onde eu tenho uma plaquetopenia no indivíduo que está sendo anticoagulado, mas, paradoxalmente, o risco de trombose aumenta muito. É uma situação muito grave, que ocorre em 2 a 3% de quem usa heparina não fracionada, mas que ela é extremamente rara nas heparinas de baixo peso molecular, como enoxaparina, dalteparina, tinzaparina, fraxiparina, bemiparina e assim por diante. E a heparina ovina tem uma outra vantagem interessante, porque no mundo o rebanho de suínos é de 980 milhões de suínos e 2 bilhões de ovinos. Então, estrategicamente, é muito interessante. Então, a relação entre trombofilias e mau passado obstétrico ou mau prognóstico do binômio materno-fetal é uma relação que existe, e aí já vem aquele ímpeto de, então, já que eu tenho relação de trombofilia com repercussão materno-fetal, eu uso a enoxaparina ou a dalteparina, mas existe um problema. Moléculas acima de 500 kilodaltons não ultrapassam a barreira placentária. Não é só o peso molecular que importa. Precisamos também levar em conta a carga elétrica da proteína, a conformação quaternária da proteína, mas, em média, proteínas acima de 500 kilodaltons, 500 unidades de massa atômica, não passam a barreira placentária. E eu disse para os senhores que a heparina não fracionada tem 20 mil, a enoxaparina 4.500. Então, quando eu heparinizo uma gestante, eu não consigo evitar a formação de trombo no compartimento fetal. Aquela paciente que teve um óbito fetal por trombose do cordão, da veia umbilical, não adianta heparinizar essa paciente. E essa é uma das vantagens da heparina na gestação, porque eu não tenho sangramento fetal, eu não tenho malformação fetal, naqueles fenômenos de acavalgamento ósseo, rotação interna, sincletismo, obliquidade Litzmann, Nagel, enfim, que todos nós estudávamos no passado, aquela pressão sobre o polo cefálico no feto anticoagulado leva a hemorragia ventricular. Na paciente heparinizada, não. Em contrapartida, eu não tenho proteção do feto que também é trombofílico, uma vez que a trombofilia segue as características de transmissão mendeliana. Falar um pouquinho de trombofilia, porque importa em relação às nossas pacientes. A ocorrência de trombose no Brasil, nós temos em torno de 1 milhão de casos de trombose no Brasil todos os anos. Elas podem ser relacionadas à fibrilação atrial, à cirurgia, mas os fenômenos tromboembólicos são muito prevalentes. A maior causa de morte hospitalar evitável é embolia pulmonar. Embolia pulmonar é a segunda causa de morte em pacientes com câncer. E é interessante porque existe uma relação com o gênero da pessoa. Então, as mulheres, elas têm 2 a 3 vezes mais tromboembolismo venoso. Quando eu falo em tromboembolismo venoso, eu estou tanto falando da trombose venosa profunda e da embolia pulmonar, que são manifestações distintas da mesma doença, que é o TEV. TEV é tromboembolismo venoso, porque hoje sabemos, através de estudos com hemácias marcadas por radioisótopos, que praticamente todo indivíduo com trombose venosa profunda tem embolia pulmonar. O que muitas vezes nós não temos são embolias pulmonares sintomáticas ou com manifestação radiológica. Mas uma vez que eu faço um trombo na perna, geralmente é na perna esquerda, porque o sistema venoso da perna esquerda ele tem uma redução em relação à perna direita, porque a artéria ilíaca comum direita passa por cima da veia ilíaca comum esquerda. Quando eu trato TVP, eu estou tratando embolia pulmonar e vice-versa. Então, a mulher tem mais trombose que o homem nessa fase da menacme, por questões relacionadas à gestação, hormônio. Depois, a incidência inverte, o homem tem mais trombose que a mulher, mas no final da vida, não sabemos por quê, as mulheres passam novamente a ter mais TEV que os homens. Então, existe um fator intrínseco, ainda sem explicação, mostrando que os homens têm mais TEV que as mulheres, talvez esteja relacionado com aumento de massa corpórea, uma vez que o sobrepeso e a obesidade, estes sim, são fatores importantes de aumento de risco tromboembólico. Existe a utilização exógena de estrogênio, que aumenta 2 a 4 vezes, estrogênio via oral, o risco de fenômenos tromboembólicos. O professor Nilson está aqui, ele é um grande conhecedor do estetrol. Talvez o estetrol seja o único estrogênio que, por via oral,
que é o único estrogênio específico da espécie humana, estudos laboratoriais mostram que o estetrol não tem impacto na cascata da coagulação, não aumenta a globulina carregadora de hormônios sexuais, não aumenta a dímero D, não reduz proteína S, mas todos os outros estrógenos por via oral, estrogênios, eles sim têm impacto na cascata da coagulação. E a testosterona? A gente tem visto muito hoje esse uso indiscriminado de TRT, da terapia de reposição de testosterona, quer seja por gel, porque o gel, apesar de parecer inócuo, os indivíduos, a testosterona no homem não deve ultrapassar 800 a 1000 nanogramas por ml. E a gente, eventualmente, se encontra com esses indivíduos que fazem reposição ou em uso suprafisiológico da academia com 3.000, 4.000, 5.000 de testosterona. Praticamente todos têm aumento de hematócrito. A testosterona em nível suprafisiológico aumenta o hematócrito. O hematócrito acima de 58, 59, ele já tem um risco tromboembólico importante. E mesmo, então, primeiro o que mais aumenta a testosterona no homem é os usos injetáveis. Depois, o gel. Porque muitas vezes a pessoa está passando, acha aquilo inócuo e ela vai fazendo uma cinética de segunda ordem e vai aumentando de forma inesperada a testosterona. E a inflamação é um fator muito relacionado à trombose. Portanto, quando nós estabelecemos qual é o risco individual de uma mulher ter trombose, uma mulher que não está grávida e que não está usando contraceptivos hormonais, é em torno de 4,7 casos de trombose para cada 10 mil mulheres por ano. Se essa mulher usa uma pílula combinada, é importante frisar que as pílulas combinadas têm essa prerrogativa de impactar a cascata da coagulação. Todavia, o uso de progestagênio isolado, quer seja drospirenona, quer seja o desogestrel, não tem impacto na cascata da coagulação, não aumenta a dímero D, não reduz proteína S, e talvez até reduza discretamente fenômenos tromboembólicos, mas não aumenta. Então, se a mulher está usando pílula combinada, ela passa de 4,7 casos para cada 10 mil mulheres ano para 9,1 casos para cada 10 mil usuárias ano. Então, a pílula dobra um risco basal, mas continua um risco muito baixo. O risco relativo de 2, ou aumento de 100% de risco, mas um risco atribuído de 4 a 5 casos a mais em que não teria até. Mas vejam que a gravidez tem um risco relativo de 29 para cada 10 mil mulheres ano. Então, a gravidez, ela realmente do ponto de vista tromboembólico, uma situação especial, porque a natureza se prepara para vencer o desafio hemorrágico do parto, onde, se tudo ocorrer bem, ela vai ter um sangramento de meio litro a 600 ml de sangue, e a grávida, portanto, tem a tríade de Virchow completa. Ela tem estase, porque o útero comprime a cava, reduz de forma importante o retorno venoso a partir de 20 semanas, tem hipercoagulabilidade, tem lesão endotelial. Então, a gravidez é uma situação especial. A trombofilia venosa, ela tem o tromboembolismo venoso tem um componente hereditário importante. Já a trombose arterial está relacionada a fatores de riscos comuns, hipertensão, dislipidemia, inflamação, e nós não sabemos ao certo qual a influência do patrimônio genético na trombose arterial, mas na trombose venosa isso é bem estabelecido. Então, cirurgia e trauma respondem por 40% dos casos tromboembólicos, câncer, aumento de estrogênio, as situações hereditárias como deficiência de proteína S, C, antitrombina, fator 5 de Leiden e o fator 2, que é a mutação da protrombina, e situações muito especiais como síndrome nefrótica e os anticorpos antifosfolípides. E tudo isso começou com o professor Robert Gwyn Macfarlane, nessa publicação, que era uma publicação despretensiosa na Nature, em 2 de maio de 64, que o professor Robert Gwyn Macfarlane, ele queria, na verdade, mostrar como é importante a amplificação da coagulação quando eu tenho um gatilho. Ele colocou esse título que depois se transformou quase que numa sentença que nos segue até hoje. Uma cascata enzimática no mecanismo de coagulação sanguíneo e sua função como amplificador bioquímico. O professor Robert Macfarlane, ele pegou aqueles nomes estranhos, protrombina, cálcio, procilerina, fator lábio, fator estável, fator de Stewart-Power, fator tissular, fator de Christmas, fator de trombofílico, e ele nomeou esses fatores em algarismos romanos, mostrou que quando o sangue diminui a velocidade, existe uma ativação sequencial de proteinosserases, que é
a cascata da coagulação. Ele deu esse nome, cascata da coagulação. Isso acontece, por exemplo, no leite, quando talha. O coágulo, o leite, o queijo, é um mecanismo de coagulação, de ativação de proteinoceráses, como acontece com o sangue. Mas o que ele queria, na verdade, não era mostrar esse mecanismo sequencial, era mostrar que, de uma etapa para outra da amplificação do coágulo, nós temos um aumento aproximadamente de 10 vezes. Ou seja, desde o gatilho inicial até a formação da fibrina, transformação de uma proteína solúvel, que é o fibrinogênio, em fibrina, nós temos uma amplificação de 10 elevado à oitava potência. Então, é como se nós pegássemos um feijão e aumentássemos a ponto daqui chegar ao Rio de Janeiro. Então, quando eu dou o gatilho para formar o coágulo, é como se fosse uma explosão atômica. E será que é isso que acontece em alguns embriões de mães trombofílicas, levando a trombose no local de inserção? Não é isso que nós encontramos quando fazemos a avaliação deste local. Não são trombos que nós encontramos. Então, existe alguma coisa estranha, porque a mulher trombofílica que tem perdas de repetição não são tromboses que estão acontecendo no leito útero-placentário, no leito de inidação. A cascata de coagulação 64, hoje, ela já tem um outro conceito, que é o novo modelo. Na verdade, nós sabemos que, geralmente, a coagulação acontece na superfície plaquetária. A plaqueta, quando existe um estímulo para trombose, quer seja estase, quer seja lesão vascular, a plaqueta muda sua conformação, ela passa de uma forma semelhante a uma forma discoide para uma forma espiculada, como se fosse uma mamona, e na superfície plaquetária, esse é o famoso trombo plaquetário, ou trombo branco, e na superfície da plaqueta existe uma ativação do complexo tenase extrínseco, que é a junção do fator tecidual com o fator ativado, fator 9, 10, desativado cálcio, que gera o complexo tenase, gera muito fator 9 ativado, que gera o complexo tenase intrínseco, que vai gerar 50 vezes mais fator 10 ativado, que gera o complexo protrombinase. Então, as proteinoceráses, elas agem conjuntamente, vejam, bloqueando o fator 10 com enoxaparina ou com rivaroxabana, que nós anticoagulamos os pacientes que precisamos. E vejam, as trombofilias hereditárias, elas são muito raras. A incidência de deficiência de trombina, 0,002%. Deficiência de proteína C, 0,2, 0,4. Proteína S, 0,03, 0,13. Leiden, ele já é mais prevalente dependendo da população que nós lidamos. Mutação da protrombina também é baixa incidência. E quando nós vemos, então, a prevalência de pacientes com trombose, vemos quantos desses têm essas trombofilias. Agora, uma coisa que, por exemplo, não é levada em conta é o tipo sanguíneo não O. Quem tem tipo sanguíneo A, B ou AB, professor Zé Maria, tem 3 a 4 vezes mais trombose que quem tem tipo sanguíneo O, porque existe mais expressão do fator 8 na superfície da hemácia. Então, é um fator do ponto de vista trombofílico, porque trombofilia é a propensão à trombose. Mais importante que as trombofilias hereditárias. É por isso que sociedades que levam em conta essas informações são muito claras em relação às orientações de custo-efetividade. O Colégio Americano de Genética e Genômica coloca: não faça teste de genético para metileno tetridofolato redutase para avaliar trombofilia hereditária. Quando nós tivemos oportunidade de escrever o capítulo da FEBRASGO, a Comissão Nacional de Trombose da Mulher, o primeiro parágrafo do capítulo começava dizendo: o polimorfismo da metileno tetridofolato redutase não é trombofilia, não deve ser pesquisado e muito menos tratado. Por que isso? Porque a incidência de polimorfismo ela é enorme na nossa população. Não aumenta a trombose. O que aumenta a trombose é a hiperhomocisteinemia, mas para eu ter hiperhomocisteinemia eu preciso ter a mutação na metileno e a mutação na cistationa beta-sintetase, que é uma outra enzima redundante que faz o ciclo do carbono único. Então, são situações raras, especiais, e quem tem hiperhomocisteinemia tem mais trombose arterial do que trombose venosa. O polimorfismo da metileno tetridofolato, a metileno, ela é uma enzima muito importante para a reconversão da homocisteína, que é tóxica, na metionina. E a metionina faz parte do ciclo do carbono único, porque a metionina, este aminoácido, doa um carbono para metilação
da citosina fazendo o principal mecanismo epigenético de ligar e desligar a leitura dos códons. E quando eu tenho, então, a homocisteína, a metionina que perdeu um carbono e virou homocisteína, eu reconverto ela através da metionina sintetase, da metileno tetrafosfaltoredutase, eu reconverto ela, então, em metionina. Mas eu preciso mutar também a cistationa beta-sintetase para ter acúmulo de homocisteína. Qual que é o problema em relação a metileno tetrafosfaltoredutase? O problema é que nós damos muitas vezes ácido fólico em excesso. O ácido fólico ele só existe na forma industrializada. O que nós temos na natureza, a vitamina B9, é o folato. O folato é a combinação do ácido paraminobenzoico com ácido piteróico com 10 a 20 moléculas de glutamato, que é o aginomoto, o aminoácido. Esse é o folato. Nós comemos folhas verdes, folato, a molécula é muito grande, então eu tenho uma limitação de absorção pela borda do intestino delgado e eu não faço pico de folato. Já quando eu aqueço o folato, eu oxido e transformo em ácido fólico, que só existe de forma industrializada, eu tenho uma absorção completa do ácido fólico. Se esta pessoa tem polimorfismo da metileno tetraidofolato redutase, aonde nós vamos ter aqui a redução de velocidade cinética enzimática, eu acumulo 5,10 metileno tetraidofolato. Então, eu não vou transformar na formativa que é o 5-metilfolato, que é o que importa, que é o importante, para nós podermos fazer, então, a epigenética. E aí, o acúmulo do 5,10 metileno tetraidofolato vai resultar num acúmulo do 10-formil tetraidofolato. E o 10-formil tetraidofolato, ele é tóxico. Ele é tóxico para o endotélio, ele aumenta a incidência de câncer de cólon e talvez aumente a incidência de autismo. São vários, centenas de trabalhos na literatura, mas isso é ainda bastante controverso. Mas é por isso que a recomendação, se possível, é suplementar a gestante com metilfolato, não com ácido fólico, porque se ela tem uma redução nessa velocidade de conversão, ela está protegida. O problema é que o metilfolato ele é termolábil, eu não posso aquecê-lo, não posso colocar em farináceos como o ácido fólico, ele é mais caro. A Sociedade Americana de Hematologia também coloca, não faça teste para trombofilia em adultos com trombose venosa que tiveram um fator de trombose conhecido, cirurgia, trauma ou imobilidade prolongada, portanto acima de 3 dias. Por quê? Eu sei que teve trombose porque sofreu um atropelamento. Eu sei que teve trombose porque ficou acamado por uma pneumonia. Eu pesquiso trombofilia hereditária quando a pessoa teve trombose imotivada. Quando vai mudar, então, a conduta de anticoagulação. Quando eu tenho um indivíduo que fez uma cirurgia e está com trombose, não muda a conduta. E, da mesma forma, a Sociedade Americana de Medicina Materna e Fetal coloca: não faça pesquisa de trombofilia hereditária para mulheres com história de perda gestacional, restrição de crescimento fetal, pré-eclâmpsia ou DPP. Existe relação? Existe. Adianta usar heparina? Não adianta, porque não passa a barreira placentária. E é interessante que quando nós vemos os indivíduos com trombofilia hereditária sem história pessoal ou familiar, vejam que o risco de fenômenos tromboembólicos é significativamente menor do que aqueles indivíduos com a mesma trombofilia com história clínica, porque aqui vem a penetrância genética. Então, uma mulher com fator 5 de Leiden, sem história pessoal familiar, na verdade, não deveria ter pesquisado a trombofilia hereditária, porque o risco dela ter trombose é menor ou igual a 0,3%. Qual é o risco de sangramento grave com a heparina profilática? 2%. Então, eu não vou anticoagular uma mulher onde o risco terapêutico é maior que o risco da própria doença. Aqui eu vou passar, essa é a diretriz da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, mas é uma diretriz que fala exatamente o que eu disse, quando anticoagulamos ou não os pacientes. E a diretriz do Colégio Americano, do Royal College, ele é mais interessante do que da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, porque ele pontua aonde nós encontramos as pacientes. Então, por exemplo, se nós temos uma paciente com trombofilia de alto risco, 3 pontos. Quem são as trombofilias de alto risco? São as homozigoses, para Leiden, mutação da protrombina. Ou associação de 2 trombofilias, ou a deficiência de antitrombina. Nessas situações, ela recebe 3 pontos. Se ela tem uma trombofilia de baixo risco, quais são as de baixo risco? Fator 5 de Leiden, heterozigose, mutação da protrombina heterozigose, deficiência
proteína S. É um ponto. Por que isso é importante? Porque se a pontuação é 4 ou mais, ela deve receber tromboprofilaxia desde o início da gravidez. Se é de 3, a partir de 28 semanas, e 2, apenas por 10 dias. Dessa forma. Então, se é 4 ou mais, ela recebe 40 miligramas de enoxaparina durante toda a gestação, assim que eu tenho a positivação do HCG. Se é de 3 pontos, a partir de 20 semanas, e 2 pontos por 10 dias pós-parto. Por que 10 dias? Eu tive a oportunidade de perguntar para a idealizadora desse protocolo. O único protocolo validado mundialmente em relação à tromboprofilaxia na gestação é do Royal College. A ISTH não conseguiu reduzir morbimortalidade, o protocolo canadense também não. Nós, da Febrasgo, fizemos uma sugestão, mas nós não temos validação populacional. O único protocolo que reduziu mortalidade populacional é o protocolo do Royal College. E eu tive a oportunidade de perguntar para a professora Catherine Piercing, que é a idealizadora desse protocolo desde 2003, por que são 10 dias? E ela disse, a resposta científica foi porque no Reino Unido se dispensa para os pacientes os packets de 10 unidades de enoxaparina. Então, 10 dias por isso. Né? O uso da heparina, ele traz como efeito colateral esse sangramento. Sangramento muitas vezes menor, sangramento não impactante, mas desconfortável, doloroso. Uma das estratégias para reduzir isso é a paciente usar uma colher que ela deixa no freezer, ela tira a colher do freezer, tem que ser o metal, não adianta colocar gelo, porque o gelo, na verdade, é um isolante. Colher no freezer, coloca em cima, aquilo faz uma vasoconstrição, faz uma anestesia momentânea, ela injeta a enoxaparina e coloca outra colher gelada, reduz bastante essas equimoses. Essa é uma paciente minha, eu cuido de grávidas desde 2007, uma paciente que ela estava usando uma dose terapêutica de enoxaparina e teve uma complicação grave, um sangramento importante, demorou 6 meses para essas equimoses desaparecerem. Então, o risco de complicações graves com heparina é de 2%, ou seja, risco de morte ou lesão de órgãos, como sangramento intraocular, retroperitoneal, retroplacentário. E esse é o conceito. Antes de mais nada, não causar dano. Se o risco de trombose é morte de sangramento, usamos profilaxia farmacológica. Portanto, o risco de 2%. O professor Mark Roger, ele então fez essa publicação. Todo mundo fala, bom, mas na minha clínica, as minhas pacientes com infertilidade, que tem trombofilia hereditária, eu uso enoxaparina e a gravidez vai para frente. Será que é realmente o que acontece? Porque quando nós pegamos pacientes com trombofilia hereditária, randomizamos, fazemos aleatoriamente, damos dalteparina ou damos placebo para o paciente com trombofilia hereditária, esse foi o estudo TIPS, nós encontramos que a profilaxia com heparina de baixo peso molecular, nesse caso da dalteparina, não reduz a ocorrência de tromboembolismo venoso, perda gestacional ou complicações mediadas pela placenta em mulheres com trombofilia, mesmo que estejam com alto risco. E, além disso, está associada a aumento de sangramento. Então, começou com o estudo TIPS. O professor Mark Roger, depois, ele fez essa publicação também, anticoagulantes para prevenir a recorrência de complicações mediadas pela placenta. Está na hora de abandonarmos as agulhas, porque a situação, ela é muito controversa. Nós temos mulheres com alto risco de trombose que deveriam estar recebendo tromboprofilaxia. Por exemplo, aquela mulher que teve um DPP, fez uma cesárea por conta do DPP, o risco dela ter uma trombose no puerpério chega a ser 20 vezes maior. E não está usando profilaxia para trombose. E mulher com polimorfismo da metilena usando enoxaparina. Então, precisamos repensar a indicação. Esse alto aqui é o professor Mark Roger, e a posição da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia é essa. Mulheres com história de complicações gestacionais, abortamento de repetição, DPP, óbito fetal, sugere-se contra-rastreamento de trombofilia. Então, infertilidade, de acordo com a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, não é indicação de pesquisa de trombofilia. Por outro lado, perdas gestacionais recorrentes, 3 ou mais antes de 10 semanas, recomenda-se rastreamento para anticorpos antifosfolípidos, porque nós temos a SAF. Na SAF eu preciso, são os critérios de Sidney, muito bem estabelecidos. Para ser SAF, eu preciso de trombose vascular ou morbidade obstétrica,
portanto, 3 perdas recorrentes, excluídas outras causas, genéticas, anatômicas, infecciosas, hormonais, associadamente a marcador laboratorial que tem que ser exclusivamente anticorpo, anticardiolipina, só serve IgM e IgG, não serve IgA, tem que ser acima de 40 GPL ou MPL, apesar do laboratório dar positivo acima de 10 ou 20, anticoagulante lúpico e o anticorpo anti-beta-2 glicoproteína 1. Só assim é SAF. Eu preciso ter esses marcadores e repetir depois de 12 semanas. E aí eu caracterizo o SAF. Na SAF, nós temos uma ativação do complemento, nós temos os anticorpos antifosfolípides removem a proteína leucina 5 da bicamada fosfolípide, expondo a carga elétrica negativa, ativando a veia intrínseca. Na SAF existe uma redução de crescimento trofoblástico, e quando nós usamos heparina de baixo peso molecular, nós aumentamos metaloproteinase e nós revertemos a ação deletéria da SAF. Então, na SAF, usar ácido acetilsalicílico juntamente com heparina de baixo peso molecular, a taxa de sucesso oscila entre 80% e 85%. O que vai de encontro com as recomendações, por exemplo, da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, que coloca exatamente isso, né? Mulheres com perda de estação de repetição sugere-se contra a pesquisa de trombofilia hereditária, a não ser que ela tenha risco para fenômenos tromboembólicos. Entretanto, se ela tem perda de repetição, nós devemos pesquisar, sim, os anticorpos antifosfolípidos. E aí, a doutora Saskia Middletrop, ela mostrou, nesta grande revisão de aspirina ou heparina para mulheres com perda gestacional recorrente com ou sem trombofilia hereditária, que não adianta dar aspirina nem heparina, nós não melhoramos os resultados neonatais quando heparinizamos ou antiagregamos estas pacientes. A professora Saskia recentemente ganhou uma grande repercussão porque a literatura era muito controversa. Gestante com risco aumentado para trombose. Então, vamos imaginar uma mulher que aos 18 anos teve uma TVP usando pílula combinada e agora está grávida. Esta é uma situação inquestionável de profilaxia na gravidez, porque uma mulher que teve trombose prévia associada a estrogênio, que agora está grávida, a chance dela ter uma nova trombose é de 12%, contra um risco de 2% de sangramento com a heparina. Agora, a literatura colocava que nós deveríamos usar 40 mg de enoxaparina ou 40 de 12 em 12, então ficava entre a dose profilática e a dose intermediária, porque a dose anticoagulante é 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. E ela fez esse grande estudo, esse trial, que estudo high and low, pegando mulheres, então, com trombose prévia, randomizou 555 em cada braço, para um braço deu 40 mg, para outro braço 42 em 12, e mostrou que 40 mg é suficiente, é tão eficaz como 42 em 12 e traz menos risco de sangramento. E a própria professora Saskia, ela começou fazendo esse estudo, o ALIFE, avaliando, então, a aspirina com heparina ou aspirina isolada em mulheres com perda gestacional, também mostrando que, no caso foi a nandroparina e a aspirina, não melhoram os resultados, as taxas de nascidos vivos. E, recentemente, ela publicou o estudo ALIFE 2, que é o estudo mais consistente, é o estudo mais bem desenhado, e parece que ser o estudo que mais responde a essa questão. Heparina para mulheres com abortamento de repetição e trombofilia hereditária. Foi um estudo, um open label aberto, randomizado, um trial, e então ela pegou as pacientes que tinham trombofilia hereditária e pelo menos 2 ou mais perdas gestacionais e foram randomizadas, recebendo, então, a heparina de baixo peso molecular. O que ela encontrou? Que a heparina de baixo peso molecular não traz maior taxa de nascidos vivos. Portanto, a recomendação continua a mesma, não devemos fazer nem o rastreamento e nem a anticoagulação dessas pacientes. Essa aqui é a professora Saskia Middletrop, ela é uma pessoa muito simpática. Em 2010, a minha tese de mestrado foi essa aqui no HC. Eu peguei, nos últimos 10 anos, as gestantes com trombofilias hereditárias, com e sem trombose, e nós vimos que os resultados materno-fetais são os mesmos, ou seja, o fato de ter trombose, estar anticoagulada ou não ter trombose, não muda o resultado daquela paciente com trombofilia hereditária. O que será, então, que muda? Por que quando a gente conversa com colegas que mexem com reprodução humana, eles acreditam tanto no poder das agulhas, da heparina? Por que a paciente usando a heparina, ela se sente protegida e talvez
tenha realmente mais taxa de sucesso em alguns grupos isolados. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo que pegamos mulheres com câncer ginecológico e randomizamos essas pacientes em 2 braços que usavam a medicação original, Clexane, foi no Hospital Pérola Byton, ou a Rivaroxabana, foram 220 mulheres em cada braço, e foi muito interessante porque a paciente ela usava durante 30 dias o anticoagulante, e quando ela chegava no 30º dia, nós fazíamos Doppler de membros inferiores, que foi o estudo Valera Trial. Esse estudo ele foi muito interessante porque o custo da enoxaparina para nós é em torno de R$40. O comprimido da Rivaroxabana, que era R$8, agora é R$2, porque o Xarelto tem agora 36 cópias. Essa é uma questão muito importante, porque pela lei brasileira, nós podemos ter até 25% menos de princípio ativo no medicamento. Então, quando eu uso Xarelto de 10 miligramas para prevenir trombose, eu sei através do estudo Einstein Choice, um estudo com 3.000 pessoas com trombose prévia, que 10 miligramas de Rivaroxabana reduz 80% o risco de uma nova trombose. Agora, nunca foi estudado 7,5 miligramas, porque dessas 36 cópias, eu posso encontrar várias com 25% a menos que está dentro da lei. Essa é uma questão importante. Isso não faz diferença na dipirona, no antihipertensivo, porque eu controlo com os níveis pressóricos, mas para o anticoagulante faz diferença. Mas eu cito esse trabalho porque algumas pacientes que recebiam alta, sem querer, foram para casa usando, elas eram randomizadas, ou usavam Xarelto ou Clexane. E algumas pacientes, infelizmente, foram para casa usando os dois, porque entraram no braço de estudo, mas o residente passou, por rotina deu a enoxaparina, e no 7º dia, quando essas pacientes recebiam ligação para saber como elas estavam, elas disseram, não, estou muito bem, estou usando a injeção e o comprimido. E aí nós vimos que essas 6 pacientes haviam caído, na verdade, no braço oral e não no braço da injeção. Pedimos para ela trazerem de volta as agulhas, as seringas, que são muito caras, e todas se recusaram, professor, a devolver o Clexane. Disseram, não, eu prefiro continuar usando a injeção, devolvo o comprimido. Mostrando que, por incrível que pareça, esse trabalho foi interessante porque, inclusive, mudou as diretrizes da ASCO. As pessoas preferem injeção do que comprimido quando a situação é grave. Então, será que o fato dela usar uma injeção todos os dias tem um componente emocional e isso talvez traga resultados melhores? A semelhança da circlagem, porque a circlagem é a circlagem que reduz o abortamento ou é o fato da pessoa internar, se afastar do trabalho, receber antibiótico, receber, enfim, um repouso, receber Bricanil, atosibano? Então, esses bias, essas variáveis ainda não foram totalmente retiradas. Bom, então as recomendações são essas. O uso da heparina de baixo peso molecular só deve fazer parte do nosso atendimento quando a nossa gestante tem risco de trombose. E não é qualquer risco, é um risco maior do que 2%. Nesse caso, nós vamos usar 40 miligramas. Agora, para SAF não. Para SAF, se é SAF assintomática, aquela pessoa que teve só perda gestacional, aspirina mais enoxaparina 40 miligramas durante toda a gestação. A gente suspende a aspirina uma semana antes do parto e a enoxaparina dose profilática 12 horas antes da anestesia peridural, ou do bloqueio do eixo. Já se ela teve trombose prévia e está com SAF, quem tem SAF com trombose vai ficar anticoagulado para o resto da vida. Por quê? Porque a chance de uma nova trombose é de 12% a 15%. Então, nos dias de hoje, qualquer indivíduo com 2 tromboses, ou uma trombose e SAF, ou uma trombose e trombofilia, receberá uma anticoagulação perene. Porque, diferentemente da varfarina, onde se a pessoa come um prato de verdura, toma uma sopa de ervilha, muda completamente a anticoagulação e ela precisa fazer sequencialmente a avaliação do INR, nos novos anticoagulantes orais, a qualidade de vida do paciente é muito boa e o risco de sangramento é muito baixo. Então, 2 tromboses, a chance de uma nova trombose é 40%. Nós não vamos esperar uma terceira trombose que pode ser letal. 25% das pessoas com embolia pulmonar, o primeiro sintoma é morte súbita. Ou uma trombose com SAF ou trombofilia hereditária. Agora, SAF, e aonde nós usamos já aspirina e heparina de baixo peso molecular sem sucesso, aí se indica a hidroxicloroquina associadamente.
Então, a heparina de baixo peso molecular, ela bloqueia a via final comum, o fator 10 ativado. Já a heparina não fracionada bloqueia tanto o 10 ativado como a trombina. É por isso que a heparina não fracionada sangra mais. E é interessante porque nós temos várias heparinas de baixo peso molecular. No Brasil, só a enoxaparina. Mas a enoxaparina, do ponto de vista terapêutico e profilático, é a melhor, porque ela é que tem maior seletividade em relação ao anti-10A e o anti-2A. Então, quais são as indicações apropriadas para teste de trombofilia hereditária em todas as pessoas? Trombose não provocada com menos de 50 anos, local incomum de trombose, ou seja, local comum é perna e pulmão. Incomum, trombose no olho, trombose na veia hepática, veia esplênica, trombose na artéria braquial, episódios recorrentes, trombose no contexto de fator de risco baixo, a pessoa fala que ficou presa no trânsito e teve uma trombose. Não era para acontecer isso. Ou trombose com contracepção ou gravidez. Só para finalizar essa apresentação, ao longo do uso dos anticoagulantes, muitas coisas aconteceram, mas os DOACs não têm respondido a todas as demandas, assim como a heparina de baixo peso molecular. Então, surge agora uma nova perspectiva que é o inibidor do fator 11. Por que inibidor do fator 11? Porque judeus askenazi que têm hemofilia C, hemofilia do tipo A é deficiência do fator 8, do tipo B, fator 9, e a do tipo C, ela é rara, mas interessante, porque as pessoas que têm pouco fator 11, elas não têm sangramento clinicamente significativo, mas elas têm menos AVC, menos infarto. Por outro lado, quem tem mais fator 11 tem uma incidência 5 vezes maior de AVC. Então, hoje existem mais de 30 moléculas sendo estudadas, inibidor fator 11, talvez esta molécula possa trazer algum alento para nós em relação às gestantes trombofílicas com perdas gestacionais. Então, eu queria agradecer, dizer que precisamos estar com os olhos abertos para a trombose e agradecer aqui ao professor Baracá pela oportunidade dessa apresentação. Muito obrigado. Parabéns, André. Muito boa apresentação. Parabéns mesmo. Colocando o tema em discussão. Pedro Monteleone, por favor. Obrigado, professor. Obrigado, André. Eu tenho duas questões para fazer. A primeira são, naqueles eventos, eu queria saber a sua opinião em relação a isso, que a gente tem de características que sugerem algum tipo de ação tromboembólica. Por exemplo, gestações gemelares onde os dois fetos param juntos no primeiro trimestre. Gestação onde o abortamento acontece com 10 semanas, sem nenhum motivo muito expressivo. Se isso pode estar relacionado, eventualmente, a alguma trombofilia hereditária de causa exclusivamente fetal, porque as mulheres que são heterozigotas fator 5 de Leiden, isso acontece com uma frequência maior, a gente sabe disso. E a outra questão que eu queria perguntar, mas aí é mais para deixar claro, né? Na triagem de rotina ginecológica, quando que você acha que deve pedir algum tipo de exame pensando em trombofilia e, principalmente, quando não deve, né? Obrigado, Pedro. Bom, queria agradecer ao Pedro, meu chefe lá na reprodução humana, né, professor? Pedro, o típico da perda gestacional por trombofilia é aquela perda onde você já tem um embrião com atividade cardíaca, que o paciente chega para a gente e fala assim, olha, eu tive 2 perdas, a primeira gestação embrionada, a segunda positivou o HCG, não chegou nem a formar o embrião. Isso não é... Geralmente isso é alteração genética. A trombofilia é aquela situação onde está indo bem, você está lá com 9, 10, 11 semanas, está tudo muito bem, de repente a atividade cardíaca para. Ou pior ainda, quando é uma perda de segundo trimestre, essa chama mais atenção. Você não tem nenhum outro fator anatômico, infeccioso, genético, e aí de repente, genético de cariótipo, de repente aquele feto com 12, 13, 14 semanas tem uma parada de atividade cardíaca. Isso é muito sugestivo de trombofilia. Eu fortemente acredito que as heparinas, elas podem, em situações especiais, ter benefício. Porque a heparina, além da anticoagulação, ela tem uma ação pleotrópica, ela tem uma ação que vai além da anticoagulação. Indivíduos com câncer, com metástase, com trombose, que recebem varfarina ou anticoagulante oral, versus indivíduos que recebem heparina, quem recebe heparina tem menos recidiva do que quem recebe os outros anticoagulantes.
existe alguma coisa que a gente não conhece, por isso que nós precisamos estudar o endométrio. No endométrio acontece alguma interação entre as proteínas com esses marcadores trombofílicos. Não sei se isso acontece na microcirculação ou se é uma questão de adesão, de citocinas inflamatórias. Alguma coisa acontece e eu acredito sim que em um grupo muito específico as heparinas podem ter benefício. Agora, a questão é, qual é esse grupo específico? Nós precisaríamos encontrar qual é a paciente que vai ter benefício da heparina. Por quê? Porque a heparina ela é cara, ela é desconfortável e ela sangra. Muitas pacientes usando enoxaparina, aquele sangramento comum de nidação, aquele sangramento de crescimento trofoblástico, da paciente que ela está anticoagulada, pode ser um sangramento que seria equilibrado para quem está normocoagulada, mas aquela que está com enoxaparina pode ultrapassar o possível de contenção e eventualmente evoluir para uma perda gestacional até por conta desse sangramento. Então, hoje, nós não sabemos qual seria essa população que se beneficiaria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí vem a aspirina. Bom, então será que seria interessante usarmos a aspirina? Porque a aspirina ela age de uma outra forma. A aspirina ela é um antiagregante plaquetário. É interessante porque enquanto as heparinas reduzem 80% o risco de trombose, não é 100%, 80%, a aspirina reduz 36%. Os ortopedistas adoram usar a aspirina em prevenção de trombose pós-prótese de joelho e quadril. O indivíduo que faz uma prótese de quadril tem 60% de chance de ter trombose. Joelho, 40%. Eles usam aspirina durante 3 semanas. Só que a aspirina ela tem uma eficácia de 36%. Por isso que a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia recomenda contra o uso da aspirina, porque se você tem uma medicação que a eficácia é 80%, por que eu vou usar uma de 36%? E o risco de sangramento da aspirina é igual, é 2%. Mas a aspirina, ela ultrapassa a placenta, a barreira placentária. Então, será que ela protegeria o feto também trombofílico? Os estudos não conseguiram mostrar isso. Então, nós estamos nesse impasse. Em relação à investigação durante a anamnese... Numa que teve essa perda? Não. Eu deixo muito claro, existe uma coisa chamada GP. Se o GP for alto, sim. Se o GP for baixo, não. Professor, sabe o que é GP? Grau de paranoia. Porque se eu está lá no consultório, a situação mais solitária que existe é aquele médico que está lá no consultório, contra a parede, aí vem a paciente, que já teve 2 perdas, o marido, a avó, e ainda vem a amiga, e todo mundo falando, tem que usar heparina, porque... Aí você tira a heparina, você mantém a heparina. Qual que é a nossa posição? Depende do GP. Se o GP é alto, fala, olha, não tem evidência científica, causa sangramento, é caro. Você quer usar? Tá bom, mas não é minha recomendação você não tomar. Porque depois ela pede, Pedro, para você fazer um relatório para ela pegar isso. E tá errado. Porque se existe uma situação na ginecologia onde toda a literatura de qualidade é unânime, é nessa situação. Esse caso, do ponto de vista acadêmico e de evidência científica, não deve ser utilizado. Agora, nós podemos utilizar? Podemos, porque a medicina ela vai além da medicina baseada em evidência. Nós temos uma medicina baseada em experiência, né? Você viu que aquele caso lá, é melhor você usar heparina, você vai causar menos dano usando heparina do que não usando heparina. Eu acho que isso é aceitável, né? Mas vai trazer benefício? Provavelmente não. A não ser que seja por uma questão psicológica. A gente não sabe qual é o componente emocional que isso traz. E a questão de anamnese, do ponto de vista de anamnese, tem trombose na família? Sim ou não? Ou você teve trombose? Caso contrário, não se pesquisa a trombofilia nem hereditária, nem adquirida. A adquirida a gente pesquisa para quem tem, realmente, perdas gestacionais de repetição, aí a gente pesquisa anticorpo antifosfolípide, que é anticardiolipina, anticoagulante lúpico e anti-beta-2 glicoproteína 1. Iso. Vou pedir respostas mais breves, viu, André? Parabéns pela apresentação, muito didática, parabéns. Obrigado. Tenho 2 perguntas. Uma, você respondeu, Pedro, que esse uso indiscriminado de heparina, principalmente em infertilidade, principalmente nas perdas de repetição, tem colegas que usam em todos os pacientes, né? Ele é o kit, vou usar em todos os pacientes. Sim. Nem sabe... não sendo advogado, essa questão anti-inflamatória da heparina, né, que você bem colocou, ela vem sendo estudada ou não? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta que eu te faria é em relação à SAF, né? Muitas vezes nós temos um diagnóstico prévio de SAF e na evolução do acompanhamento dessa paciente, esse diagnóstico desaparece.
ou vice-versa, né? Ela tinha um diagnóstico e quando ela é engravida, o colega reavalia ela e fala, não tem SAF, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu entendo que você, muitas vezes, tem que repetir o anticoagulante dilúpico depois de 12 semanas, mas qual é a sua experiência? O que você vê na sua prática? Obrigado. Em relação à questão do efeito pleotrópico, é nítido. O paciente está com uma TVP, aquele quadro clássico, né, de flegmásia, empastamento, sinal de Romans, dor, a deambulação, sinal da pedrada. Para um paciente, você dá Clexane, só que para anticoagulação é 1 miligrama por quilo de 12 horas, ou 1,5 miligramas quilo dia, ou eu dou Xarelto. Quem eu dou a injeção, dali 1, 2 dias, já diminui a dor. O anticoagulante demora mais. Então, essa ação anti-inflamatória existe. Tem sido estudado? Infelizmente não, porque a indústria farmacêutica hoje não tem mais interesse nos heparinoides. Hoje são biológicos de outra classe, muito mais caros, então, infelizmente, não tem sido estudado como poderia. Em relação à SAF, é muito importante a sua pergunta, Iso, porque aqui eu acho que nós temos que ser mais flexíveis. O paciente teve duas perdas, uma paciente com uma idade mais avançada, 2 perdas, e ela teve um marcador só. Eu acho que por uma questão até de bom senso, vamos considerá-la como tendo SAF. Geralmente não é, mas a chance dela. Porque SAF mesmo é menos prevalente. Para ser a quem é SAF, independente, você pode pesquisar quando for, vai estar sempre positivo. Ela vai estar sempre positivo, nunca negativo, até o triplo positivo. Não é só um marcador, relativamente ela tem os 3. Mas eu acho que é razoável. Ela tem um marcador laboratorial e teve 2 perdas. Vamos usar aspirina e enoxaparina. Agora, se você está muito em dúvida, use só aspirina, você já está fazendo uma grande coisa, né? Não sei se eu respondi, mas é a minha opinião. Messina, por favor. Parabéns. Você falou muito em trombose, né? E a trombose, ela descrita lá no começo de 1900, por Kirchhoff, tem a tríade, né? Lesão de endotélio, coagulabilidade e estase. Sabe, Marcão, eu acho que hoje devia ser um quadrado. Em respeito ao professor Kirchhoff, ainda mantemos, mas deveria ser um quadrado e a outra parte deveria ser inflamação. Né? E eu vejo que você fala muito, entende bastante de trombofilia, a parte de coagulação, lesão de endotélio, pouca gente fala, que pode estar muito relacionada à inflamação, e a estase, né? Porque 70% das tromboses venosas profundas são no membro inferior esquerdo, né? E o lado esquerdo, a pelve esquerda e membro inferior esquerdo, ele é comprometido por uma anatomia venosa completamente desfavorável, né? Então, a compressão da veia ilíaca esquerda, a síndrome de quebra-nozes na veia renal esquerda, o deságue da veia ovariana esquerda é desfavorável na veia renal. Então, o lado esquerdo é muito complicado. Então, só ressaltando em toda essa brilhante exposição, o fato de termos atenção à anatomia venosa, né? E clinicamente isso se apresenta para o ginecologista como um diferencial de dor pélvica crônica. Então, valorizar a dor pélvica e a congestão também aí, segundo os critérios de Virchow, eu acho importante, né? Apenas uma contribuição. Professor, bem rápido, o Dr. Marcos Messina, ele toca num ponto muito importante, que é a síndrome da congestão pélvica. Infelizmente, ela é muito pouco lembrada por nós ginecologistas. Ela é clássica, é aquela mulher que tem uma dor em queimação, em baixo ventre, ao entardecer, geralmente mulheres com 2 ou 3 partos, com varicosidades, e nós pensamos em outras causas, esquecemos a congestão pélvica, que é muito prevalente, mas você vai fazer um exame nela, um Doppler, ela está em posição ortostática, ela está em posição em decúbito dorsal horizontal, e você não vê a congestão. Então, tem que pensar, ou mandar para um vascular, ou pedir uma angiorressonância, uma angiotomo, porque são prevalentes, são causas de trombose e são tratáveis, né, Marcão? A gente consegue tratar por via endovascular. Muito bem lembrado. Nós estamos estudando aqui, né, Marcos? O Marcos está coordenando um estudo em doença, em congestão pélvica, junto com o professor Pedro Puech, fazendo uma série. Já estamos tendo resultados bastante interessantes a esse respeito. À parte. Obrigado, André. Super interessante a aula e boa. Eu queria só perguntar 2 coisas. Uma, às vezes a gente vê pacientes que vêm com outros testes pedidos. E você colocou os bem clássicos, né, que a gente está acostumado a ver, mas às vezes vem lá PAI1, antifosfatidilcerina, vem lá outras coisas, e aí com prescrição
de anticoagulação. Aí eu fico pensando, será que eu estou desatualizado ou tem alguma coisa que não tem nada a ver com isso? Essa é uma pergunta. É um pacotão. E a segunda, é curioso que nos planos de saúde, os protocolos, quando a paciente vai pedir o anticoagulante, eles... Então, heterozigose de fator 5 e não tem história, eles não dão. Sim. Agora, se vai no SUS, eles dão. Eu já vi isso mais de uma vez, que não tem tanta, parece, né, não tem tanta regra nas farmácias de alto custo do SUS em relação aos planos. Sim. Sérgio, muito obrigado pela sua pergunta. Foi uma falha minha, eu deveria ter falado isso, e você colocou muito bem. Mutação do PAI1, PAI2, antifosfatidilcerina, fosfatidilitol, não servem para nada, não devem ser pesquisados, são as novas metileno tetraidrofuranotetrato. Sempre tem uma moda para se justificar. Quer usar heparina e quer encontrar um motivo? Tudo bem. Fala para assim, mas não há indicação nenhuma, nem na pesquisa, nem no tratamento. Então, obrigado por ter lembrado, isso não é trombofilia, deve ser tratado. Em relação a outra, você falou É interessante porque a rol da ANS, ele segue a Conitec, e a Conitec fez esse protocolo, inclusive eles utilizaram o protocolo nosso, que nós escrevemos aqui no HC, na época que eu estava contando o laboratório de trombofilia, e eles estão alinhados com a literatura. Agora, no SUS, realmente, eu não sei porquê, mas a pressão da paciente, talvez até por uma situação política, se é mais flexível, mais liberal, e infelizmente é um problema, porque aí falta para quem precisa, né? O cobertor é curto. Obrigado. Professor José Maria. Malavasi, parabéns, brilhante apresentação, bem clara, mas eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira, você falou muito bem da SAF, aí você falou que o ideal é ter os 3 marcadores, mas nem sempre na prática a gente vê os 3 marcadores, né? E os laboratórios, e até trabalhos, têm dificuldade, às vezes, de identificar, de classificar e diagnosticar com SAF. Entre os marcadores, qual que seria o melhor, o que estaria mais relacionado com tromboembolismo? Seria anti-beta-2 globulina? E sendo essa, minha preocupação é na pós-menopausa. Você falou muito bem da idade, que é um fator de risco para trombose. Você falou processo inflamatório que está relacionado com resistência insulínica e aumento de peso, é o que acontece com as pacientes que chegam no climatério. E agora eu estou chegando com as pacientes que estão fazendo pesquisa de SAF, porque muitas estão retardando a sua prole e estão chegando perto dos 40 anos procurando as clínicas de reprodução. E elas chegam, às vezes, com SAF, com um marcador, e elas são assintomáticas, como você colocou muito bem ali na sua aula. Qual que é a preocupação que eu preciso estar, principalmente quando elas chegam, estão com sintomas motores, para a minha terapia hormonal nesse período? Perfeito, professor. Obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro em relação à SAF, aos critérios. Os critérios de Sidney, eles estabelecem, então, alteração obstétrica, portanto, 3 perdas abaixo de 10 semanas, excluídas outras causas, ou uma perda só acima de 10 semanas, isso já é considerado, ou um parto prematuro abaixo de 34 semanas por insuficiência placentária ou pré-eclâmpsia grave, ou trombose venosa ou arterial. Então, marcador clínico mais laboratório. Laboratorial, Zé, pode ser um só dos 3, mas tem que ser reencontrado depois de 12 semanas. Então, pode ser só anticardiolipina, pode ser só anticoagulante lúpico ou pode ser só anti-beta-2. Na verdade, o anti-beta-2 e anticardiolipina, geralmente, quando presentes, eles transformam o anticoagulante, fica positivo, porque é um teste funcional. Isso mudou o critério, esse é o de Sidney, de 2012, ele mudou o de Sapporo, que era de 2009, que eram só 9 semanas. Então, agora são 12 semanas o tempo mínimo, para tirar os anticorpos flutuantes, porque infecção viral aumenta anticorpo antifosfolípide, a própria gravidez dá falso positivo para sífilis. Então, você tira esse falso positivo. Dos marcadores para SAF, o mais específico é a anti-beta-2 glicoproteína 1, é a que está mais associada com trombose. Só que ela tem, só em 30% dos pacientes com SAF você vai encontrar o anti-beta-2. Então, basta um dos 3 repetido que já é SAF. Agora, em relação à reposição hormonal, nós sabemos, já por conta do estudo Esther, estudo com 1 milhão de mulheres, estudo francês, que o estradiol, não é, professor, transdérmico, ele não tem impacto nenhum
na cascata da coagulação. Então, uma paciente com SAF assintomática do ponto de vista tromboembólico, você pode tranquilamente usar o estradiol transdérmico. Agora, se puder, e não há indicação para isso, mas eu uso aspirina nas minhas pacientes, porque a aspirina, para essa paciente, talvez traga algum benefício anticoagulante para ela, age na fisiopatologia da SAF e é bem aceito pelas pacientes. Por favor. Bom dia, professor. Obrigado pela aula. Eu sou Marcelo, sou do Centro de Reprodução. Eu queria tirar uma dúvida sobre falha de implantação recorrente e SAF. Então, a gente tem um guideline de 2024 da Sociedade Europeia que recomenda, que orienta que a gente possa, diante desse quadro, fazer a solicitação de SAF e se a paciente tem um histórico pessoal de eventos trombóticos. Mas tem um asterisco dizendo que mesmo na ausência desse histórico pessoal, a gente poderia solicitar esses exames. Eu gostaria de saber qual que é a evidência que a gente tem diante dessa relação de SAF e falha de implantação recorrente, e mais ainda, né, se existiria uma indicação de tratamento com a S-heparina, pensando na ativação do complemento, essa atividade inflamatória e não tanto no evento trombótico. E a gente estaria contrariando um pouco os critérios clássicos de Sidney. Então, existe uma tendência a gente formalizar isso como um outro critério? Boa questão. Essa é uma boa questão. Você sabe polêmico, a gente foi recentemente lá eu tenho ido muito na hematologia, por alguns estudos que a gente faz. Eles têm muitas pacientes com SAF, com infertilidade, com desejo reprodutivo. Eu acho, o problema é que a paciente que teve trombose e tem SAF, ela vai ficar anticoagulada para o resto da vida, e não é com rivaroxabana. Hoje nós temos apenas 2 indicações aonde a varfarina é veneno de rato. A varfarina hoje, professor Nilson, não passaria nos comitês de ética. Que era veneno de rato e um marinheiro dos Estados Unidos tentou se suicidar com varfarina, não morreu, e aí começaram, e não coagulou, sangrou, e aí começaram a usar, e a varfarina, o estudo Einstein Choice, por causa do livro de 2010, foi um estudo de não inferioridade, que eles queriam mostrar que a rivaroxabana era melhor, era melhor que a varfarina. Não um remédio que tem 90 anos, que é mais barato que farinha, ele ainda é melhor que a rivaroxabana em termos de eficácia. Por quê? Quando eu tenho prótese metálica e SAF com trombose, ainda é superior à varfarina em relação aos DOACs, os coagulantes orais. Então, essas pacientes aqui na hematologia, e algumas na reumatologia, ou elas estão anticoaguladas perene. Como é que você vai fazer para fazer um FIV numa paciente que, se você suspender e fizer, ela vai ter uma trombose? E aquelas que não estão anticoaguladas perenes são aquelas que tiveram só morbidade obstétrica. Então, já aí você vê que você tem uma fisiopatologia, talvez sejam 2 doenças diferentes. Eu acho que nós precisamos fazer estudos em relação a essas pacientes, estudos do endométrio, né, professor? Avaliar citocinas inflamatórias, avaliar a mitocôndria. A literatura não tem resposta para isso, mas, do ponto de vista assistencial, sim. Aspirina, enoxaparina e hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, o COVID, ele deixou um estigma muito grande para a hidroxicloroquina, mas a hidroxicloroquina na reumatologia, há muitos anos, ela é uma medicação de grande eficácia quando bem indicada. E só lembrar que existe SAF primária e secundária. A primária é aquela pessoa que só tem SAF. A secundária é, por exemplo, professor, aquela pessoa que tem lúpus, né? Aí tem que ver em relação ao estrógeno, lúpus, tem doenças do colágeno e tem os anticorpos antifosfolípides. Então, também você vai ter endpoints diferentes. Professor Nilson Melo, por favor. E parabéns pela apresentação. Eu queria chamar a atenção em algumas coisas que acho que você colocou, que são importantes, né? Uma é essa questão da pergunta do Podgaek. É uma questão bastante importante que foi muito relatada sem nenhuma evidência, né? Fosfatidilcerina, PAI, uma série de coisas. Realmente era um pacote, como disse o professor Baracá, né? Felizmente foi proibida, né, pela Anvisa, esses pacotes, que deixaram de ser feitos, felizmente, porque não tinha comprovação. Um outro aspecto, lembrando que existe também uma dicotomia entre os ingleses e os americanos, como em várias coisas, né? Como também até o conceito de infertilidade, né? Para alguns eram 18 meses, outros para 12 meses. A perda recorrente, fetal recorrente, seria de 3 perdas consecutivas, né? Na Inglaterra, e para os americanos, 2 perdas. Lembrando que a mulher que tem 2 perdas, se você não fizer uma avaliação
do ponto de vista médico, né, de propedêutica, ela mudará de médico, né? Sim. Então, eu acho mais coerente os americanos nesse sentido. O segundo ponto que eu acho muito importante que você colocou, pingo nos is, em relação a metileno tetridofolato redutase. É uma área que eu estudei e continuo estudando bastante, e ajudei a introduzir o metilfolato no Brasil. E foi muito difícil, porque, inclusive, pessoas na área de obstetrícia, na Europa, com o professor titular de Barcelona, achava que isso era uma coisa da indústria farmacêutica. E, na verdade, não é. E lembrar que a homocisteína, para formar metionina, ela precisa da metilfolato e da B12. E ela também pode ser transformada em cisteína, mas ela precisa da B6. Então, por isso que os produtos, depois de tanto bater na tecla, entraram alguns produtos com essa formulação, né? O metilfolato com P12 e B6. Gostei também da sua colocação em relação à questão térmica do metilfolato, né? E o que deu estabilidade a ele foi o cálcio, né? Então, metilfolato de cálcio e depois também a glicosamina, né? Então, a gente não pode esquecer que tem, por trás de tudo isso, o interesse da indústria farmacêutica, né? Então, é muito importante que a gente diga. Um terceiro ponto é a questão que algumas drogas, elas aumentam muito o risco de osteoporose, como é o caso da heparina e a varfarina. Então, nós temos que lembrar que uma paciente que toma isso, como o ginecologista tem que ver do ponto de vista holístico a mulher, a gente tem que pensar que temos que fazer alguma outra coisa em relação a esse aspecto. E um outro ponto é a questão do risco de trombose no pós-parto. Logo após o parto, o risco de trombose é 30 vezes aumentado em relação a ela não grávida. Em torno, mais ou menos, de um mês, ela está em torno de 25 para 20 e, consequentemente, ela vai reduzindo, né? E o etinoestradiol, associado a um progestagênio, é um risco de 2 a 4 vezes, em torno de 2 para o levonorgestrel, podendo chegar até 4 para gestodeno desogestrel. E você colocou uma coisa importante, que é a questão do estetrol, tá? Então, o tempo dirá, por enquanto não tem estudo ainda em relação a ele, tem dos marcadores. Mas eu sempre lembro que os marcadores, às vezes, eles são adequados, só que o produto final, que é a trombose, às vezes não é, né? Então, é importante. E, por último, a questão da terapêutica hormonal com risco de trombose. A Mariane Canônico, né, que ela, na verdade, ela é uma... como chama? Ela é uma epidemiologista, trabalhou muito tempo com a Mariane Canônico e o Scaraban. Primeiro estudo Ster, e depois ela fez os estudos de pacientes tomando pacientes com as trombofilias, as mais diversas trombofilias, mostrando quem tinha trombofilia, que o risco era aumentado em relação à mulher normal, e que a terapêutica de reposição hormonal com estrogênio não oral não aumentava o risco em relação a ter a trombofilia e não tomar nada. Mas a via oral sempre aumentava o risco. Então, acho que isso é importante, né? Então, eu acho que a mensagem mulher com trombofilia na terapêutica hormonal é melhor a via não oral e ponto final, mais nada. Eu acho que isso é importante. Perfeito, professor. Obrigado. Obrigado. Eu queria Pois não, o Nilson pois não. fez uma colocação muito importante e eu esqueci realmente o cálcio. Toda mulher que usa heparina por mais de 3 semanas, professor, como o senhor colocou, obrigatoriamente devemos repor ou com carbonato ou com citrato de cálcio, que eu prefiro, porque tem menos efeito. Também, né? Porque nós temos 30% de chance de osteopenia e 2 a 3 de osteoporose, porque as heparinas quelam o cálcio e reduzem a... O senhor está corretíssimo, muito bem lembrado. Obrigado. Parabéns, viu, André? Obrigado, Nilson. Eu queria, antes de terminar, realmente tenho falado com o Pedro, com o André, com toda a nossa equipe do centro, para a gente fazer um estudo, realmente ver do ponto de vista do endométrio. Eu gosto muito de endométrio, eu sempre gostei e continuo gostando. Então, eu acho que a gente tem que montar realmente para estudar. E queria parabenizar o André e fazer um convite para vocês. Além da quarta-feira que vem, hoje, às 19 horas, o casamento do André, estão todos convidados. Parabéns, André. O senhor é padrinho, né, professor? Padrinho. Obrigado.